é que eu utilizo uma metodologia que eu criei para mim mesma, como estudante, para estudar. E depois, quando eu vi os resultados, que foram muito positivos e que me trouxeram muitos resultados, somente 2 resultados eu vou falar aqui. Tem milhares, né, de coisas boas e positivas que eu vivenciei na dança, mas assim, vou falar 3 resultados. Primeiro, alguns meses antes de eu decidir me tornar bailarina profissional, eu estava muito acima do peso. Eu tinha acho que uns 16 quilos a mais, muito acima do peso. E isso me deixou muito depressiva, porque eu nunca tinha ficado gorda, nunca tinha ficado acima do peso. E eu fiquei muito depressiva, eu tive muito problema de autoestima, várias coisas, problemas hormonais. E aí eu voltei a dançar a dança do ventre como uma atividade terapêutica para mim. E isso fez tão bem para mim que eu, além de me sentir muito feliz e acabar com a ansiedade, com a depressão, com todos os sentimentos ruins que eu tinha em relação à minha autoestima, eu tive uma ótima melhora. As pessoas viram isso e isso refletiu na minha vida. Então, essa é a primeira coisa que eu vou falar que a dança fez por mim. Depois que eu decidi me tornar bailarina profissional, eu tive muita dificuldade para ter acesso a conteúdo de estudo. Isso foi em 2007. Eu iniciei a dançar, estudando a dança, em 1994. Estudando balé e dança contemporânea. Em 1995, eu comecei a estudar flamenco e danças ciganas. E em 1998 eu comecei a estudar a dança do ventre. E a minha vida foi evoluindo a partir de tudo isso. Só que aquele negócio de começa e para uma atividade. Então em 2007 eu decidi que eu não ia parar por nada, nunca mais. Depois de todos os benefícios que eu tive, as pessoas viram, eu emagreci um monte, fiquei super bem. Eu decidi que eu não ia parar e que eu ia ser uma bailarina profissional, para o meu prazer, para minha alegria, para minha autorrealização. E eu estudei muito, e não tinha nada para estudar. Praticamente não existia livro, tinha 1 ou 2 aqui no Brasil. Depois DVDs de algumas bailarinas famosas. E muito difícil, muito difícil. Então, como tudo era muito difícil, quando eu descobri algum conteúdo de estudo, eu tinha que catalogar esse conteúdo, eu tinha que pegar esse conteúdo, catalogar, eu não tinha ele, era um livro importado, era um DVD importado, era uma fita importada, né? Eu tinha que catalogar isso e criar um método para eu encontrar esse conteúdo, para eu adquirir ele, para eu estudar, e depois eu fazer resumo, e depois eu criar como é que eu ia utilizar esse conteúdo, esses materiais de estudo, esses conhecimentos dentro do meu trabalho como bailarina. E isso acabou evoluindo quando eu comecei a ensinar dança, porque a gente começa a dançar, começa a se sair bem, as pessoas começam a perguntar: o que tu tá fazendo? Faço dança do ventre. Ah, que maravilha, tu já ensina? Não, ainda não. Ai, quem sabe tu monta uma turma pra mim, pra minha amiga, pra minha prima, pra minha tia, né? E aí começa. 90% das professoras de dança do ventre no Brasil começam assim. E aí a gente começa a dar as aulas, e a gente não tem método, a gente não tem didática, a gente vai no amor à dança, ela não é. E aí então eu comecei já no primeiro mês, como eu sou muito organizada nessa parte, eu tinha um caderno, eu tinha uma agenda, e aí desde o primeiro dia de aula eu cronometrei tudo. Então eu tinha uma música para o alongamento, eu tinha uma música para a primeira música, que era animada, para aumentar lá o batimento cardíaco, todo mundo ficar animada. Eu tinha outra música, então eu ia começar a ensinar a posição inicial, e aí a posição oriental. Depois eu tinha outra música que eu ia começar a ensinar o 8, a outra música que eu ia trabalhar círculo de quadril. E aí cada música, 3, 4 minutos, eram então mais ou menos o período que eu trabalhava o movimento. Depois no final eu fazia uma dinâmica com as alunas, porque eu sou muito desinibida, então eu já, desde o primeiro dia de aula, eu já conseguia dominar o espaço, eu já conseguia me sentir bem, tranquila, organizar tudo, unir essas mulheres e fazer elas se sentirem bem, sabe, descontrair o ambiente. Eu sempre tive facilidade para isso. Então, o que acontece é que tudo isso foi, cada aula foi nascendo um método de ensino da dança, e eu fui catalogando e fui ampliando e fui melhorando, e todos os anos eu ia melhorando. O que não dava certo eu modificava, o que dava certo eu aprimorava. Então isso é metodologia, não é simplesmente sair para dar aula, chegar lá, ver quem foi, beijo, beijo e vamos lá, gurias, e vai pra frente do espelho e dá na louca e faz o que quer, e todo mundo fica que nem barata tonta fazendo o que a professora tá fazendo.
Muita gente dá aula sim. Isso não é dar aula, isso não é lecionar a dança, isso não é ministrar aulas. Ministrar aulas é ter plano de aula. Desde o primeiro dia de aula, o plano mensal, o plano semestral, o plano anual. Saber ter metas de onde levar essas alunas quando elas começarem o primeiro dia de aula, onde elas têm que estar no final do primeiro mês, onde elas têm que estar no final do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. 6 meses de aula. Então isso é metodologia didática, é como vai ensinar esses movimentos, como vai fazer essas alunas compreenderem o que deve ser feito. Então as dificuldades que as pessoas têm para ensinar dança é porque as pessoas não sabem explicar o que as alunas devem fazer. Então, se elas não sabem explicar o que é um movimento, por exemplo, um círculo de quadril, não sabem trabalhar palavras-chave para fazer as alunas compreenderem, para que o cérebro delas assimile, para que o corpo compreenda qual é o movimento que deve ser executado. Então, muitas alunas saem de escolas de dança do ventre, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não é só simplesmente porque elas são ocupadas e elas têm compromisso, é porque elas não se adaptam a esse tipo de ensino que essa professora pratica. E muitas vezes essas alunas acabam se sentindo com problema, como se elas tivessem um problema, um defeito. Todo mundo aprende menos ela, porque a didática é a arte de saber ensinar para todos os tipos de mulheres, para todas as idades. A metodologia é que aperfeiçoa a didática. Então, uma coisa leva a outra. Essa é a segunda coisa que a dança trouxe de maravilhoso para minha vida, a profissionalização. E eu consegui isso sendo muito determinada, tendo foco no que eu queria, que era ser uma ótima profissional de dança, tendo então esse método de organização de estudo, criação de plano de aula mensal, semestral, anual, tendo foco de onde eu queria que as alunas chegassem, como eu faria elas chegarem lá. E a terceira parte que a dança me trouxe de muito maravilhoso foi que, apesar de todas as dificuldades que eu tive, eu me esforcei dia após dia, hora após hora. Então, em 2007, eu decidi me tornar bailarina profissional. Estudei em um ano, mais do que 4, 5 anos, do que muita gente estuda em aula regular. Estudei sozinha, em casa. Depois, em 2008, eu comecei a dar as aulas. Então, o conteúdo que eu tinha de bagagem para ensinar para outras pessoas, em um ano de estudo, onde eu parei e disse, eu vou ser professora de dança do ventre, um ano de estudo que eu fiz, valia por 4, 5 anos de estudo em aula regular, em qualquer escola que eu conhecia na região. Então, eu me preparei muito para isso. E quando eu oriento uma aluna, faz assim, desse jeito, porque vai te trazer uma ótima evolução, é porque eu sei que eu estou falando. É porque funciona de verdade. Essa coisa maravilhosa que a dança me trouxe. Eu me tornei bailarina campeã brasileira e campeã sul-americana de danças árabes, participando de um concurso realizado em Porto Alegre em 2012. E competi com participantes de diversos países e fui a melhor de todas, tive a melhor pontuação de todas. Então, tudo que eu ensino é comprovado na prática. E a minha vontade é que vocês compreendam isso, que vocês pratiquem isso com seriedade, com comprometimento consigo mesmas, com a evolução de vocês, rápida, crescente, comprometimento comigo. Cada vez que eu converso com cada aluna de cada turma, cada vez que eu vou dar atenção, que eu vou tirar uma dúvida, eu estou fazendo isso com muito amor. Amor à dança e amor a esta pessoa, a esta amada, que eu digo sempre quando eu chamo vocês para conversar. Então, isso é muito importante para mim. Ensinar a dança é muito importante para mim. Fazer com que as minhas alunas aprendam rapidamente e tenham uma evolução crescente, rápida e evolutiva é muito importante para mim. Mas, por outro lado, eu dependo de que cada uma de vocês tenha essa mesma vontade de crescer, de evoluir rapidamente, de adquirir técnica, postura, leveza, elegância, expressão facial, expressão corporal, dançar com a alma, não ficar pensando em como é que o braço vai ficar, aonde é que bota a mão, simplesmente ouvir uma música, sentir essa música e ser essa música. E tudo que eu ensino leva a este caminho inevitavelmente. Inevitavelmente. Só que tem que praticar.
tem que seguir a metodologia, porque aí o resultado é garantido, eu garanto, é garantido. Mas tem que seguir a metodologia. E quando eu estava estudando para me tornar bailarina profissional, eu estudei as grandes bailarinas do mundo.